Quando começamos a montar nossa carteira de investimento, a gente sempre quer montar a melhor carteira do mundo. E muito se fala da rentabilidade, dividendo, crescimento e pouco se fala dos riscos da carteira. Pensando nisso, eu trouxe hoje aqui um indicador muito importante para medir o risco, que é o beta. A gente pode sim usar ele para medir o risco do ativo, consequentemente o risco da nossa carteira. Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago. Então a gente vai falar hoje aqui de risco de carteira de investimento, a importância de não se tomar tanto risco nas carteiras, e a gente vai ter aqui estudo em Excel, daquele jeito que o pessoal está acostumado aí, para poder provar aí com o número que eu estou falando. A gente sempre tem em mente, nos investimentos, a questão de quanto maior o risco, maior o retorno. Não deixa de ser verdade, mas tem uma parte escondida dessa frase que é o seguinte: quanto maior o risco, maior o retorno, quando dá certo, porque se você tem um risco maior, pode ser que não dê certo. Então essa parte escondida da frase faz muita diferença. Por exemplo, se eu tenho um risco, uma relação risco-retorno de 100% para cima ou 100% para baixo, ou seja, quebrar, se acontece para cima, ok. Quando você tem para baixo, acabou, você está fora do jogo, você quebrou, você tem que começar tudo de novo. Então essa relação de risco, a gente tem que tomar cuidado. Senão a gente vai assumindo tanto risco, que se começar a não dar certo esse risco, a gente pode se dar mal aí. E hoje na internet a gente vê muitos casos de risco que deu certo. Por exemplo, a Magazine Luiza era um caso de risco. A gente vê outros casos aí que sempre, essas turnaround que deram certo. E pouco se vê as que dão errado. Então isso traz uma sensação que correr o risco você vai ter um retorno muito alto. E é o que a gente vai mostrar aqui hoje, que não necessariamente é isso. E o risco da carteira é um negócio muito interessante. Você ganhar, por exemplo, R$1 do Itaú, do Ambev, é muito diferente de você ganhar R$1 com o mesmo preço, de ação, dividend yield e tudo mais, como se fosse tudo igual. É muito diferente você ganhar R$1 de uma empresa de tecnologia, uma Valid, por exemplo. Não estou falando que Valid é ruim, mas a Valid envolve um risco um pouco maior. O Itaú, a gente sabe que ele empresta dinheiro a 10%, ele pega dinheiro nosso a 2%, né, ao ano e empresta 15%. Então ele tem essa margem de lucro. A Ambev faz bebida, então é um negócio que bebida está saindo direto. A Valid é um pouco mais, estou dando só o exemplo, tá? É um pouco mais complicado, como que ela vai implementar o sistema de tecnologia dela nas empresas, enfim. Esse R$1 de empresa mais segura, mais sólida, ele é melhor do que o mesmo R$1 de uma empresa de mais risco. É um negócio meio subjetivo, mas ele é bem tratado neste livro aqui, ó. O Mais Importante para o Investidor, baita do livro, recomendo muito, é fininho, mas traz um aprendizado absurdo. Vou deixar o link dele aqui na descrição. Para medir esse risco, para ajudar a mensurar esse risco, existe um indicador que é o beta, que ele mede a volatilidade do ativo. É uma série de estudos que mede um desvio padrão, uma volatilidade desse ativo em relação ao mercado. Por exemplo, um ativo que tem um beta de meio, o mercado sobe 10, esse ativo sobe 5, o mercado cai 10, ele cai 5, então o beta dele é meio. Um ativo que tem um beta de 2, por exemplo, cada vez que o mercado subir 10, ele sobe 20, caiu 10, ele cai 20. O beta ele mede isso, então cada ativo tem seu beta e ele mede essa volatilidade que, para o estudo de hoje, a gente está assumindo a volatilidade como o risco do ativo. Embora o próprio autor do livro, em alguns pontos, ele coloca que ele não vê necessariamente a volatilidade como um risco, mas aí já é um assunto para outro vídeo. E a gente hoje vai usar o beta, vai adotar o beta para medir o risco do ativo. A gente tem essa fórmula aqui, onde o Y ele é o desempenho da carteira, que é igual ao alfa mais beta vezes X. O beta é o indicador que a gente está vendo, o X é o risco de mercado, né? E esse alfa, ele é a habilidade do gestor da carteira, que a princípio não dá para numerar, a gente vai descartar ele um pouco e no final a gente vai voltar a falar dele. Então guarda ele aí, mas a princípio vamos deixar ele de lado, vamos focar aqui no beta e o risco de mercado. E não assusta não, porque é simples, a gente está falando beta, alfa, mas é simples, você vai entender na tela aqui no Excel como que vai clarear as coisas. Aguenta a mão aí. Tá, mas no longo prazo, o que é melhor ter? Um ativo mais volátil, menos volátil, uma carteira mais volátil ou menos volátil?
Quando eu falo melhor, seria em termos de retorno no longo prazo, que é o que a gente vai ver agora aqui no Excel, e aí vai clarear na cabeça aí, em números, fica bem mais fácil, parece que é difícil, mas não é não, é bem tranquilo. Eu já vou te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho, para realmente receber conteúdo como esse, conteúdo de valor, não trazer somente a dica rápida aqui para poder estar comprando ou vendendo alguma coisa. Vamos para a tela. Bom, eu peguei o BOVA11 mais uma vez, eu sempre uso o BOVA11 nos meus estudos porque ele replica o mercado. Preço dele desde janeiro de 2010 até agora em abril de 2021. Então é uma série histórica aí de um pouco mais de 10 anos para a gente poder ter uma base legal. Eu fui, conforme esses preços aqui são fechamento mensal, eu fui fazendo a variação aqui, né, de quanto ele subiu, ó, quanto ele caiu, e a gente chega, para quem já acompanha os vídeos aqui, já viu o vídeo do BOVA11, viu que ele rendeu isso aqui no final desse período aí. Eu criei algumas carteiras aqui do lado, ó, coloquei TMS menos, né, com beta de meio, peguei aqui uma TMS mais com beta de 1,5 para poder ele ser mais volátil que o mercado. Então vocês podem ver como exemplo, ó, você pega aqui, subiu 2,47, quando o beta é meio, aqui ele vai subir 1,23 e aqui ele vai subir 3,70, que é 1,5, uma vez e meia. Então estou fazendo os dois cenários para ver lá embaixo qual que é o resultado, o que trouxe mais resultado, um beta maior ou um beta menor. A gente pode ver aqui, ó, que o mercado trouxe esse lucro aqui de 112 mil, 82%, o beta menor trouxe esse lucro aqui de 40%, 54 mil, e o beta maior, ele traz com ele 160 mil e um retorno aí 117,81%. Lembrando que isso aqui não é a rentabilidade calculada corretamente, tá? São só valores bruto aqui, absoluto. Olhando só para esses números, então passa a impressão, né, que neste retorno, não é impressão, esse retorno é fato, que uma carteira mais volátil, com beta maior, acabou rendendo mais que uma carteira menor, bem mais que uma carteira menor, e mais do que o mercado. O que não necessariamente isso é bom, tá? Por causa da questão de risco, questão de volatilidade da carteira. Beleza, por enquanto deu certo, né? Igual eu falei lá, maior risco, maior retorno, enquanto dá certo, quando dá certo. Então, qual que seria a carteira ideal? Por aquele livro, que eu já citei ele aqui, ele fala muito o seguinte, inclusive os gestores de fundos sofrem muito com isso. Porque o mercado em alta, todo mundo ganhando muito, o gestor que ganha pouco, ou a gente fica com a carteira ganhando simplesmente o mercado, ou até abaixo do mercado, você tem pessoa física não tem obrigação nenhuma, mas o gestor ele fica taxado como ruim, porque ele está perdendo para o mercado, está pagando uma taxa para ele perder para o mercado. A melhor carteira, que eu fiz a simulação aqui também, e falou no livro, é entrar aquele alfa fazendo da seguinte maneira, o gestor conseguir manter simplesmente o ganho do mercado na alta, se ele seguir o mercado, ele for bem defensivo, seguir o mercado na alta, porém, quando tiver alguma porrada, ele ele ter uma defesa e cair menos que o mercado. Então, assim, ele é conservador, então ele não ganha tão mais que o mercado assim, porém ele também consegue se segurar na baixa. Quando na época ruim ele perde menos que o mercado. Só que se a carteira tem um beta, ela vai variar para cima e para baixo do mesmo jeito, aí entra aquele alfa lá que é bem subjetivo, que seria a habilidade para ele fazer isso. Eu simulei aqui o beta de 1, tá? Para poder seguir o mercado em todo mês, desde 2010. Todo mês que foi alta, eu usei o beta de 1. Todo mês que teve queda, eu usei um beta só de 0,8, ou seja, 0,2 abaixo do mercado. Ele vai dar uma defesa, vai perder um pouco menos que o mercado. E o resultado foi esse aqui, ó, 150% de ganho. Um lucro aqui de 204.012, bem maior de quem correu muito mais risco. E com esses números, só me faz reforçar o quanto esse livro traz de lição pra gente. Então por que eu falei que isso judia do gestor de fundo? Porque se o cara quer fazer uma estratégia dessa, nesse mercado de alta que a gente está agora, bolsa 130 mil pontos, vai todo mundo apedrejar o cara. Eu não estou aqui defendendo o gestor, não tenho vínculo nenhum com nenhum fundo. Mas
Imagina, tá todo mundo ganhando, o cara que compra Bova 11 tá ganhando sei lá quantos por cento, o gestor não tá nem batendo. Só que a galera esquece que mercado é longo prazo, é 20 anos, 30 anos. E essa estratégia defensiva tá se mostrando, para mim pelo menos, uma estratégia de, além de ter menos risco na tua carteira, uma estratégia de maior rentabilidade. E aí na teoria, a gente teria que conseguir mudar esse beta nosso aí, que dá para calcular da carteira, tá? Se você tiver interesse, comenta aí que a gente traz um vídeo calculando o beta da carteira. Cada um vai ter um beta. As ações minhas geram um beta, a sua gera outra. Então, se tiver interesse, comenta que eu faço um vídeo só calculando esse beta da carteira. E o grande desafio, na teoria parece muito fácil, né? Eu manter o beta de 1 aqui e 0,8 aqui, 0,7, quanto depois menor o beta na queda, melhor. Mas não é fácil, não é uma resposta fácil. Eu tenho como estratégia a segurança. Quem me acompanha sabe, eu sempre busco por empresa de segurança. Eu corro pouquíssimo risco na minha carteira. O que nos momentos de baixa, não vou falar que é automático, mas quase que esse beta meu, por ser muita empresa de segurança, acaba sendo um reforço em momento de baixa. O que não impediu da minha carteira ter um ganho bem acima aí do Ibovespa. Eu até coloquei no Instagram esses dias, se não me segue, já segue lá também, o gráfico da Clear lá com os rendimentos na minha carteira de ações. E isso traz para mim o principal, que é tranquilidade. E a gente tendo aí essas empresas seguras, quando você acerta uma ou outra, 2, 3 empresas, no meu caso, eu acho que um grande acerto aí foi a VEG, foi a Magalu, que eu tenho há um bom tempo, as duas empresas. VEG eu tenho antes de Magalu, desde 2016 eu tenho VEG mais ou menos, Magalu acho que 2018. Então assim, você acerta umas empresas dessa, aí você está correndo pouco risco, acertou, você leva mesmo a rentabilidade lá para cima. Bom, o vídeo ficou um pouco mais técnico do que eu queria, mas eu acredito que é importantíssimo esse conceito da segurança, que inclusive mostra pra gente que nem sempre correr mais risco traz os melhores retornos. A gente conseguir balancear isso aí, a gente consegue ter um retorno bem melhor do que correr risco, do que correndo risco absurdo aí. E lembrem, investimento que traz dor de cabeça já está custando muito caro. Beleza? Se gostou, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal para receber vídeo como esse e alguns estudos de empresa que a gente faz sempre. Eu vou ficando por aqui. Valeu!